gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para analisar os capítulos 70 e 71 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Para a semana que vem nós iremos analisar os capítulos 72 e 73 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Bom, eu diria que a leitura dessa semana, principalmente o capítulo 70, foi um capítulo muito intenso, muito forte, muito sofrido também, um capítulo muito triste, mas também muito necessário para a gente entender mais aqui da situação do Ian, de toda a sua bagagem que ele trouxe consigo lá da tribo dos Mohawks. Afinal de contas, na série, nessa altura do campeonato, sétima temporada, nós já entendemos tudo que aconteceu com o Ian, mas aqui nos livros era o nosso primeiro contato com toda essa história do passado recente dele na tribo dos Moicanos. Então foi muito importante e muito mais detalhado aqui nos livros do que na série. Lembra que eu disse para vocês na leitura de semana passada que Ian e Brianna estavam ali caminhando na mata rumo a um destino que nem mesmo a Brianna sabia. O Ian, logicamente, sabia para onde estava levando a prima, mas a Brianna não sabia exatamente para onde estava indo. A única noção que ela tinha é que eles estavam indo cada vez mais para dentro da mata, mas até então a Brianna não tinha a mínima ideia do destino para o qual eles estavam indo. A única informação que a Brianna tinha, que o Ian havia dado para ela recentemente, era que esse destino tinha a ver com a sua esposa, a Emily. E eu estava assim, gente, muito ansiosa para entender o que estava acontecendo, porque nem eu estava entendendo o destino para o qual eles estavam indo, qual era a intenção do Ian, o que ele queria. Estava pensando se eles já iam encontrar a Emily em algum momento dessa trajetória, mas não. Nesse capítulo 70, enfim, nós chegamos ali ao destino final dessa mini incursão deles pela mata. O Ian, há algum tempo atrás, poucos meses até, ele havia encontrado um monumento muito diferente. Eu digo monumento, gente, porque eu nem sei como chamar essa ossada que o Ian encontrou. O Ian estava caminhando pela mata algum tempo atrás, acho que caçando, se eu não me engano, quando ele encontrou essa ossada gigante ali ao pé de uma cachoeira. Eles adentraram bastante pela mata e eles tiveram várias conversas profundas, durante esse tempo que eles estavam sozinhos na mata. E eu achei muito importante esse momento que os dois tiveram juntos, Brianna e Ian, porque a gente sabe que eles têm um carinho muito grande um pelo outro, mas aqui de fato a gente pôde perceber o quanto eles se amam, se gostam, se respeitam e o quanto o Ian confia na prima, o quanto ele tem ali um carinho enorme por ela e o quanto isso é recíproco, Na série eles não têm tanta intimidade assim, eles são próximos, mas não são tão próximos assim, intimidade que eu digo de família mesmo, sabe? De amigos, de pessoas que confiam uma na outra. Aqui nos livros eu achei muito importante esse trecho porque a gente pode perceber o quanto eles são importantes um para o outro e o quanto o Ian tem confiança na prima. E a Brianna externou muito nesse capítulo também o quanto ela o ama, teve oportunidade de consolar o Ian. E lendo este capítulo, eu tenho certeza que se você também leu este capítulo, você também teve essa mesma sensação que eu tive, essa mesma vontade que eu tive, que era de consolar e confortar o Ian, assim como a prima o fez. Bom, o Ian havia levado a Brianna por essa incursão pela mata para que ela pudesse ver este monumento, essa ossatura desse animal gigante. Assim que a Brianna viu essa ossatura, ela logo reconheceu essa ossatura como uma ossatura de mamute. Ela já havia visto por diversas vezes no museu, na sua própria época, uma ossatura similar de um mamute. Então ela logo reconheceu. E assim que ela reconhece essa ossatura, ela tem assim um frio na espinha, que ela diz aqui que não era medo, mas era um respeito por aquele animal gigantesco e magnífico, que mesmo morto, mas ali estava diante dos seus olhos. O Ian conta, nessa mini incursão deles pela mata, para a Brianna como foi que tudo começou, tanto entre ele e a Emily, e também o fim desse relacionamento deles. É bem parecido com tudo que nós vimos sendo relatado na série. O Ian, ele se envolveu com a Emily quando ele chegou ali na tribo dos Moicanos. Ele não deveria se envolver com ela, porque pelo que eu entendi aqui, a Emily já era meio que prometida àquele nativo que nós conhecemos na série também, desde criança, Os casamentos eram feitos assim nas tribos. As pessoas dos clãs não podiam se casar entre si e também as pessoas não podiam se casar com todos os clãs, com qualquer clã que ela quisesse, não. Um exemplo, o clã dos lobos, que era o clã do Ian, só podia se casar com o respectivo clã, ou respectivos clãs. Não podia se casar com todos os clãs e eles não podiam se casar entre si, As pessoas do clã dos lobos não podiam se casar entre si.
E assim foi feito com a Emily desde pequena. A Emily era prometida, tá, gente? Entre aspas, prometida. Não tinha um acordo formal, mas era meio que eles se observavam, né? As mães observavam ali e já esperavam que essas crianças, quando crescessem, se casariam quando fossem adultos. Então a Emily era meio que prometida a este homem que também era do clã dos lobos, que foi o nativo que nós conhecemos. Só que quando o Ian chega na tribo, isso muda completamente, porque eles estão apaixonados um pelo outro. A Emily se apaixona pelo Ian e vice-versa. O Ian também não consegue tirar os olhos da Emily. E como o Ian, ele chegou e foi adotado pelo clã dos lobos, o Ian acaba tendo essa permissão, né, depois de uma conversa ali entre os pais adotivos do Ian e os pais da Emily, mais especificamente as mães. Elas tiveram essa conversa e foi acordado que eles poderiam se casar. Por que eu digo pais adotivos do Ian? Quero explicar para vocês aqui. Lembra que o Ian, ele foi parar na tribo dos moicanos para substituir um homem que havia sido morto pelas mãos do Roger, né? Então esses pais ficaram sem filhos e o Ian foi adotado por eles. Costumes completamente diferentes, né? Mas a gente entende tudo isso. Pelo que eu entendi, não era uma escolha, era algo realmente cultural. Então, eles conseguem acordar este casamento pro Ian e pra Emily. Obviamente que o homem que deveria se casar com a Emily não ficou nem um pouco feliz, né? Inclusive o Ian percebia várias olhadelas dele para ela. E depois de tantas gestações frustradas, porque aqui nos livros foi da mesma forma como nós vimos na série, eles não conseguiam conceber um bebê vivo. A Emily perdia os bebês no próprio ventre. A única filha deles que chegou a nascer foi a Isobel, mas também foi um bebê natimorto. Depois de tantas gestações frustradas, a Emily em um dado momento começa a retribuir essas olhadas. E aí é onde começa a decadência do relacionamento deles, até que a avó da tribo, que era a avó da Emily, chama o Ian num cantinho num dia que ele estava na mata e o convida a deixar a tribo. Então o Ian ele começa a perguntar para Brianna, né? Isso que você está vendo aqui, você também vê? É real? O Ian tinha essa esperança de que aquilo fosse uma carcaça de um demônio ou algo do tipo, porque só sabendo se aquilo que estava diante dos seus olhos era real ou não, se a Brianna também conseguia ver aquilo, apenas dessa forma o Ian conseguiria entender qual foi o castigo que não permitiu que os seus filhos nascessem, porque era assim que ele via toda essa situação. Seria ele o problema? Ele acreditava muito que ele era o problema de tudo isso. Afinal de contas, ele vivia nesse dilema, ele não conseguia se definir, ele nunca havia se entregado verdadeiramente a essa nova vida, né, esse seu passado de moicano, ele nunca havia conseguido se entregar verdadeiramente, visto que vez ou outra ele ainda pensava no seu Deus. Então seria um castigo dos deuses dos moicanos por ele não conseguir se entregar verdadeiramente àquela nova vida? Ou seria um castigo de Deus por ele, em certos momentos, pensar, agir e até adorar os deuses dos nativos? O Ian vivia esse dilema, ele não conseguia se entregar totalmente para a nova vida, mas também não conseguia deixar de vez o seu passado. Então seria uma punição dos deuses ou do seu Deus? Seria esse o motivo pelo qual seus filhos não conseguiam nascer? Ele ficava imaginando que ele era o problema disso tudo, e a Brianna tem uma atitude linda de consolar e confortar o primo. Eles se abraçam, ela chora, ela inclusive menciona também as saudades, o quanto ela pensa no Frank, e que é muito normal, né, que o Ian pense tanto nos seus bebês, nos seus filhinhos, principalmente na Isobel. O Ian carregava essa culpa consigo, né, por ele não ter batizado a filha. Quando ele chegou para enterrar a menina, ela já estava toda enrolada. Ele não faria isso, né, desenrolar a menina para fazer um batismo mesmo que só ele. Ele não faria isso e ele ficava se culpando. Será que a alma dela está vagando por ela ter morrido sem ser batizada, por ela ter sido enterrada sem ser batizada? E a Brianna conforta o primo dizendo que não havia muito que ele pudesse ter feito naquele momento pela filha, mas ela invoca ali o Frank para que de onde o Frank estivesse, porque o Frank também era uma grande saudade da Brianna, que ele pudesse encontrar a filha do Ian e que ele pudesse cuidar dela. E ela diz aqui pro Ian que ela tinha certeza que, sabendo quem o Frank era, que ele iria sim encontrar a filha do Ian e iria cuidar da menina. Gente, eu achei isso tão lindo, eu me emocionei, eu chorei nesse trecho, eu achei de uma sensibilidade, gente, tão bonito. E inclusive o Ian pergunta para ela: você acha, prima, que eu deveria voltar? Já que eu sei que ela me ama, já que eu a amo, será que eu deveria voltar e lutar por ela? Porque ela acabou, logicamente, se envolvendo com esse outro nativo.
E a Brianna não se sente muito nesse direito de dizer o que ele deve ou não fazer, mas ela acaba dizendo que acha que o Ian deveria deixá-la, porque muito provavelmente ela não aceitaria o Ian de volta, já que não era apenas o seu desejo de mulher, mas tinha toda uma questão envolvida, né? A cultura, as mães, as mulheres, as crianças. Então, muito provavelmente a Emily não aceitaria o Ian de volta. Então, ela aconselha o primo a ficar com eles em Reed e seguir uma nova vida. Inclusive, ela até fala, né? Você nunca pensou sobre a Lizzie, já que nós sabemos que a Lizzie era apaixonada por você, ela ficou acamada por muito tempo depois que você deixou Reed. Ele diz que inclusive já pensou nisso, ele iria confessar que havia sido algo que passou pela sua cabeça, mas por mais que ele acordasse todas as noites e soubesse onde ele estava ao lado da Lizzie, a Lizzie também trazia essa sensação de lar para ele, mas ainda assim era quase que como uma irmã, e ele não estava tão desesperado assim. Como eu disse para vocês, foi um capítulo muito intenso, muito forte, muito triste, mas eu achei que foi muito necessário, eu achei que foi muito bonito, e eu acho que é um passo importante também para o Ian começar a seguir em frente. Inclusive, ele fica maravilhado ali com as informações que a Brianna passa para ele a respeito do mamute, que é um animal que realmente existiu há muito tempo atrás, mas que lá no tempo dela ele já não existe mais. Ele fica maravilhado com toda essa informação. E no capítulo seguinte, foi um capítulo muito breve, mas um capítulo que nos deixou muito intrigados. Porque a Claire recebe uma carta que foi destinada a ela. Essa carta foi enviada por um latoeiro que não se identificou, e a carta também não tinha uma identificação clara. Foi uma carta entregue a esse latoeiro para ser entregue à curandeira. E quando a Claire tem a possibilidade de abrir essa carta, ela vê que assim, gente, não faz muito sentido. Mas a gente já chega lá. Quando a Claire recebe essa carta, ela está cuidando ali, eu achei importante mencionar isso para vocês, interessante pelo menos, que eles estavam cuidando ali, né, de uma carcaça de um porco que havia sido recém-morto para servir de alimento para Reed. E quem acabou matando este porco foi o Roger. Geralmente é um trabalho que o Jamie executa, mas o Roger fez questão de executar, porque o Roger lá no fundinho sabia que ele precisava cuidar da sua família, e isso incluía, às vezes, matar para conseguir o seu alimento. E o Jamie, ele consegue fazer essa execução dos porcos com uma única martelada ali na cabeça, coisa que o Roger levou cerca de 5 marteladas para fazer. Não foi uma tarefa fácil, inclusive ele passou muito mal depois de terminar o seu trabalho, mas a Claire tem uma atitude muito interessante, muito importante aqui também, de tentar acalentar o Roger, porque ele não se sentia confortável fazendo esse tipo de coisa. Ele não nasceu para isso, né, gente? Sejamos sinceros. O Roger não nasceu para essa vida, mas ele até que estava se esforçando muito para isso e estava saindo muito bem. Pelo menos aqui nos livros eu consigo perceber muito isso. E a Claire, tentando consolar e confortar o genro também, de certa forma, pede para que o Jamie ensine para ele a oração ali de abatimento dos animais. Existia uma oração, o Jamie sempre fazia isso antes de executar os animais, mas como não teve tempo para que isso acontecesse antes da execução desse porco, a Claire pede para que o Jamie, mesmo depois da tarefa já concluída, pede para que o Jamie ensine essa oração para o genro. Algo que o Jamie reconheceu até que foi uma atitude muito importante da Claire. Parece que o Roger se sentiu bem melhor depois de fazê-lo. E depois desse procedimento todo, né, esse porco não era a porca branca, tá, gente? Era um dos filhinhos da porca branca. E depois dessa execução, quando eles têm um tempinho, eles entram para a casa grande e abrem este bilhete. Estão na mesa Brianna, Roger, Jamie e Claire. E este bilhete, gente, foi assinado pela Phaedre, mas o nome dela não estava escrito da forma correta, o que gerou uma certa dúvida. Será que teria sido ela mesma quem o escreveu? E neste bilhete só estava escrito assim: você vem. Mais nada, gente. E eles entram ali num debate tentando entender o que esse bilhete queria dizer, se realmente foi um bilhete enviado pela própria Phaedre ou se era alguém tentando se passar por ela. Esse bilhete estaria mesmo destinado a Claire? A Brianna levanta essa suspeita. Será que não seria um bilhete para o Jamie? Mas se fosse para o Jamie, por que a Phaedre estaria escrevendo um bilhete para o Jamie? Não existia possibilidade desse bilhete estar sendo enviado pela tia Jocasta, porque senão as conformidades deste bilhete seriam outras, a entrega deste bilhete seria outra, tudo seria diferente. Então, muito provavelmente seria sim um bilhete da própria Phaedre, mas destinado a quem e o porquê.
por que a Phaedra precisava dessa pessoa. Eu logo penso no Stephen Bonnet, principalmente por conta desses últimos acontecimentos, né, gente? Mas eu não tenho a mínima ideia se realmente tem a ver com o Stephen Bonnet. Eu digo por conta desses últimos acontecimentos porque a Phaedra teve um encontro com o Stephen Bonnet há um tempo atrás, né? Vocês vão se lembrar quando a Phaedra encontrou o Stephen Bonnet no mercado, e o Stephen Bonnet, inclusive, conversou com o pequeno Jamie. E quando a Claire esteve em Riverrun da última vez, a Claire tocou nesse assunto com a Phaedra. Então eu imagino que, se a Phaedra está envolvida, tem dedo do Stephen Bonnet também, mas nós não sabemos exatamente. Terminamos a leitura dessa semana com essa dúvida e eu estou ansiosa e curiosa para saber o que vem pela frente, qual destino espera os Frasers nesses próximos capítulos, principalmente porque, pelo que a gente entendeu aqui no final dessa leitura, Claire e Jamie estão de partida para Riverrun, já que o Roger deixa bem claro, olha, a gente consegue cuidar de tudo aqui, os trabalhos essenciais já foram realizados, do trabalho que restou nós conseguimos dar conta, então vocês podem ir se vocês quiserem. Então, muito provavelmente, Jamie e Claire estão de partida para Riverrun. Eu acredito que o desfecho do Bonnet esteja cada vez mais próximo. E eu recebi até um comentário de uma inscrita aqui no canal. Muito obrigada pelo seu comentário e de todas vocês, obviamente. O comentário de vocês é sempre muito importante. E ela falou que ela tem a sensação de que na série acontece um evento por temporada. E realmente, na série nós temos isso, né? Um evento por temporada. Aqui não. Nós estamos lidando com a ameaça do Stephen Bonnet, que ainda não foi exterminada, e também a Malva Christie já começou a colocar as asinhas de fora, né? Então nós temos dois assuntos muito importantes pendentes aqui nesse sexto livro, coisa que na série eles trabalham uma coisa por vez. E eu acho que faz muito sentido, uma vez que nos livros nós temos muitas páginas para eles conseguirem lidar com todas essas situações. Já na série, como o tempo de tela é muito reduzido, é bem mais curto, realmente faz mais sentido que eles trabalhem uma ameaça por temporada, uma ameaça por vez. E acho que dessa forma flui melhor. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da leitura dessa semana. Nós nos vemos na próxima semana. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de comentar nossa hashtag, tá? A hashtag do hoje é Emily, uma homenagem a essa mulher que tanto foi importante na vida do nosso querido Ian Murray. Então comenta aqui abaixo se você chegou até aqui neste vídeo, hashtag Emily, e eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá! Tchau!